Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para colocar as nossas vidas diante do Senhor, falar com Ele, ouvir o que Ele tem, então, a nos dizer. É maravilhoso poder passar esses momentos, então, na presença do nosso Deus. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 92, ou me acompanhar na leitura de 3 versículos desse Salmo, na verdade 4, de 12 a 15. Salmo 92, nós vamos ler os versículos de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo, e Ele é a minha rocha, e não há injustiça nele. Amém, amém, porque o Senhor é a nossa rocha, né? Não há injustiça no nosso Deus, o Senhor é bom. E nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor por isso, Ele é justo em todas as situações. Mas logo começando esses versículos que nós lemos, aí no versículo 12, nós nos deparamos com uma expressão curiosa, né, que o salmista usa. Ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como cedro no Líbano. O salmista está dizendo então que o justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, que faz a vontade do Senhor, aquele que entrega a sua vida ao nosso Deus, ele então vai florescer como a palmeira, vai crescer forte como os cedros no Líbano. São duas referências de árvores que a Bíblia sempre usa para dar exemplos ou para demonstrar algumas situações. São metáforas, né? São figuras e imagens que podem nos trazer, então, lições, tanto morais quanto espirituais. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, o justo é comparado, então, com a palmeira, né? É claro que, pensando-se no povo de Israel, o escritor deve estar falando da tamareira, né, que é a árvore que é mais conhecida na região e uma das primeiras fontes de renda da agricultura lá do povo de Israel. Mas que lições nós podemos aprender com essa comparação que o salmista faz entre o justo e a palmeira? A primeira dela é que, sendo comparado com a palmeira, né, nós podemos entender que o justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele cresce verticalmente. A tamareira é uma árvore que cresce para cima, né? Para o alto, para o céu, ela fica alta, grande. Assim deve ser aquelas pessoas que entregam as suas vidas ao Senhor. Nós devemos ter uma vida reta, uma vida que cresce em direção ao céu, que cresce para o alto. Isso fala de retidão, fala de integridade. A gente deve ter um caráter onde não há sinuosidade, ou seja, um caráter onde não há coisas encobertas e nem palavras dúbias ou sentimentos mais para lá, meio para cá. O cristão, ele tem que ser reto, ele tem que ter uma conduta irrepreensível, um testemunho irrepreensível, ele tem que crescer para o alto. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que tudo é relativizado. E existe uma pressão muito grande das pessoas pela opinião do outro, para que a opinião do outro corresponda à vontade e à opinião da maioria. E com isso nós temos visto muitos cristãos se perderem nos seus conceitos, nos seus valores, nos valores do Senhor, nos valores espirituais. Nós não podemos deixar de discordar de alguma coisa ou concordar com alguma coisa só porque essa é a opinião da maioria. Como servos do Senhor, como pessoas retas, nós devemos ter um caráter construído em cima daquilo que é preconizado pela palavra de Deus. Não interessa o que as pessoas estão fazendo ou dizendo. A Bíblia tem valores que são absolutos e como servos do Senhor, nós devemos então buscar esses valores, não relativizá-los para satisfazer aquilo que nós pensamos ou aquilo que as outras pessoas pensam, mas entender qual é a vontade do Senhor. No momento onde se discute tudo, onde se discute a posição da mulher, onde se discute o aborto, onde se discute o preconceito, onde se discute o que é certo e o que é errado, nós temos um manual daquilo que é certo.
e ele é a Bíblia. E nós não podemos então deixar de concordar com a palavra de Deus para concordar com as opiniões do mundo. E é disso que o salmista está falando aqui. Nós precisamos crescer verticalmente, ter uma vida reta, uma vida cheia de integridade. Em segundo lugar, quando comparamos o justo aqui com a palmeira, a gente descobre que o justo tem uma vida útil. Tudo na tamareira, na palmeira é útil, né? As raízes, o caule, a folha, o fruto. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ser uma bênção na nossa família, nós devemos ser uma bênção no nosso trabalho, nós devemos ser uma bênção na sociedade. A nossa presença no mundo tem que ser abençoadora. As nossas palavras têm que ser marcadas pela bondade, como se fossem frutos doces e nutritivos. Um cristão que se diz justo, se diz justificado por Cristo, mas é aquela pessoa então que briga o tempo todo, que discute o tempo todo, que reclama o tempo todo, que tem a sua vida marcada por uma imagem de uma pessoa do estupim curto, criadora de caso, o fulano a gente não pode nem falar com ele, tem que pisar em ovos para estar perto dele. Um cristão que é assim precisa rever a utilidade da sua vida, né? Nós precisamos ter uma vida útil, nós precisamos abençoar as outras pessoas com as nossas palavras, com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, e nós devemos então pensar sobre isso. Em terceiro lugar, a gente tem que lembrar que o justo, assim como a palmeira, tem uma vida bela aos olhos de Deus e dos homens. A palmeira, ela enfeita o ambiente hostil onde ela cresce. No meio do deserto, né, ela vai crescer uma árvore alta, cheia de folhas bonitas. No meio da seca, ela mantém as folhas verdes, a sua folhagem não vai murchar, não vai perder a beleza. E assim deve ser o justo, deve ser aquele que teme ao Senhor. Ele deve ser belo aos olhos de Deus, seu testemunho deve ser reconhecido na terra. Às vezes, nós não somos identificados como servos do Senhor, porque às vezes as nossas palavras e as nossas ações dizem justamente o contrário daquilo que é o ensinamento de Jesus. E é disso que o salmista está falando aqui. Nós devemos ter uma vida bela aos olhos de Deus. Quando Deus olhar para nós, não que ele vá ver o quanto nós somos bons, porque na verdade nós não somos, mas quando Deus olhar para nós, ele precisa ver a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele precisa ver então vidas transformadas pelo poder de Jesus. E as pessoas que estão ao nosso redor também precisam nos ver assim, como alguém que foi transformado pela palavra de Deus, pelo poder de Jesus, como alguém que usa a sua vida para fazer melhor o ambiente onde está, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua família, seja ele na sua igreja. Em quarto lugar, a gente precisa verificar aqui nesse texto que o justo, assim como a palmeira, mantém-se firme mesmo em tempos de duras provas. A palmeira, ela é uma árvore aqui que crescia no deserto, em lugares áridos, né? Frutifica, dá fruto num ambiente que é hostil. Mesmo que as suas raízes sejam castigadas pelos os camelos, pelos animais que passam, que pisam, né? O caule, às vezes, as suas folhas são judiados pelo vento quente do deserto, mas o fruto dela é suculento, é amadurecido, sob o calor implacável imposto pelo sol. E assim deve ser o justo, deve ser cada um de nós. Mesmo quando nós somos duramente provados, nós devemos permanecer firmes, sabendo que nós estamos plantados em Deus, somos sustentados por Deus e frutificamos para a glória de Deus. Nós devemos saber aonde nós estamos arraigados. Jesus disse que ele é a videira e nós somos os galhos. Nós estamos diretamente ligados a Jesus por meio do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, e nós então devemos permanecer firmes, permanecer úteis, permanecer alegres mesmo em meio às provas. Às vezes é muito fácil a gente estar buscando a comunhão com Deus, cantando, orando, quando a nossa vida está bem. Mas é o contrário. Quando vem as provas, as dificuldades, é aí que nós precisamos permanecer firmes, entendendo qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em quinto lugar, assim como a palmeira, o justo produz frutos que exaltam a Deus e abençoam o próximo, né? As frutas da palmeira, as tâmaras, das tamareiras, são apreciadas no mundo inteiro, porque eles são doces,
nutritivos, são nobres, né? É um dos produtos mais importantes da agricultura de Israel. E o justo também deve produzir seus frutos, e a Bíblia chama isso de frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos compatíveis com a transformação que foi feita na vida de cada um de nós. O fruto do Espírito precisa ser achado nas nossas vidas. Nós devemos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei, não há nada que desabone a alguém que pratique todas essas coisas. E nós devemos ter todas essas coisas, então, na nossa vida. Nós não devemos ter apenas folhas, mas nós devemos ter frutos, muitos frutos, que glorificam a Deus e abençoam o próximo, frutos através do Espírito Santo, frutos que são então trazidos e oferecidos às pessoas que estão ao nosso redor, e frutos que demonstrem que nós somos árvores preciosas, arraigadas sobre o fundamento que é a palavra de Deus. Em sexto lugar, a palmeira, o justo, assim como a palmeira, aponta para a verdadeira fonte da vida, né? Quando alguém está viajando no deserto, cansado, e ele vê então uma tamareira, ele sabe que ali tem uma sombra para ele. Ele pode chegar ali e sentar ali debaixo para descansar. É um ponto de referência no meio do deserto. Assim nós precisamos ser, irmãos, como servos do Senhor. Nós devemos estar plantados junto à fonte, nós estamos plantados junto à fonte, a nossa vida deve ser uma referência, deve apontar para Deus, o verdadeiro manancial da vida. Aqueles que andam errantes pelos desertos da vida, pelo mundo, tropeçando, sem saber para onde ir, perdidos e cansados, devem olhar para Jesus e encontrar a fonte da vida, devem encontrar abrigo debaixo das asas do Senhor, e nós é que devemos apontar esse lugar. É por isso que nós fomos enviados no meio dessas pessoas, é por isso que nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo para que a nossa vida aponte para o Senhor Jesus, para que a nossa vida aponte para o consolo, para o conforto, para a salvação que vem do nosso Deus. Em último lugar, assim como a palmeira, o justo é vitorioso em sua jornada. A folha da palmeira ou da tamareira é utilizada no mundo todo como um símbolo da vitória. Quando você pega uma folha de uma palmeira e coloca no mastro, você está proclamando a vitória daquelas pessoas que ostentam aquela folha, uma tradição em Israel. E assim deve ser a vida do justo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo, a Bíblia já nos prometeu isso. A nossa vitória não depende de uma força que nós mesmos temos ou de uma beleza que está em nós, mas a nossa vitória vem de Deus. Apesar de nós sermos fracos, Cristo triunfa através de nós. Apesar do nosso pecado, nós fomos justificados, e é isso que nos faz vencedores. Apesar de estar no meio de um mundo perdido, nós um dia seremos revestidos com um corpo celestial, então nós vamos definitivamente florescer como a palmeira. Essa é a mensagem da palavra de Deus, assim como uma árvore que cresce para o alto, cresce bonita, tem folhas, tem frutos, é um ponto de referência. Assim deve ser a nossa vida deve ser uma referência para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós devemos ser retos, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Nós vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco. Nós temos muitas famílias na nossa igreja enfrentando um momento diagnóstico, né, de Covid, com suspeita. Vamos orar pela família da irmã Marli, para que Deus esteja abençoando, pela família da irmã Conceição, para que Deus esteja abençoando, família do irmão Tim, família da irmã Kellen. Todos esses, durante essa semana e a próxima, estão esperando, então, resultados do exame do Covid. Vamos orar. A irmã Kellen está pedindo pela sua sobrinha, pelo seu sobrinho, uma criança que estava na casa dela, estava olhando e que adoeceu, e o médico hoje pediu o exame do Covid. Então, vamos orar por essa criança, vamos orar pela família da irmã Kellen, para que Deus esteja protegendo e guardando de todo o mal. E vamos orar também pelas famílias enlutadas, família do pastor Marcos, para que Deus tenha misericórdia, família da irmã Elcio, da irmã Rose, né? Tantos momentos
dificuldade pelos quais nós estamos passando. Vamos lembrar também de orar pelo pastor Túlio, que estava com Covid, que está com Covid, pelo doutor Essimar, Pedro Henrique, filho da Vilmaci, também lá do Garavelo. Vamos orar por essas pessoas que têm colocado as suas vidas na presença de Deus no meio dessa pandemia. Orar pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Vamos orar. Ó Deus de misericórdia, Senhor, que assim como o salmista descreveu que o justo é como cresce e floresce como a palmeira, que nesse instante, ó Deus, nós possamos entender o sentido de crescer e de estar arraigados e plantados no Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender o que a Tua Palavra nos traz e que possamos nos preocupar com as nossas atitudes, que possamos viver uma vida reta, que possamos estar em comunhão contigo, buscando ao Senhor, para que sejamos um ponto de referência no meio desse mundo perdido, no meio desse mundo tomado pelo pecado. Senhor, firma as nossas opiniões, ó Deus, firma o nosso caráter. Senhor, nos afasta do pecado, que nós possamos deixar, ó Deus, as coisas do mundo para servir ao Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, que possamos entender a importância de estar plantados, edificados sobre o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, a cada dia que passa, a igreja está se perdendo mais no meio do mundo. Nós vemos, ó Deus, que às vezes a igreja hoje é confundida com o mundo e isso nos traz muita tristeza. Ó Deus, nós sabemos que nós estamos no tempo da apostasia, mas age em cada um de nós para que nós como cristãos, nós como igreja, sejamos diferentes, que nós não sejamos, ó Deus, abarcados pela opinião dos outros ou pelo que o mundo pensa ou pela maneira como o mundo faz, mas que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e que lá no nosso trabalho, que lá na nossa família, que lá na nossa igreja, que junto dos nossos vizinhos, nós sejamos uma bênção. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, na mediação do Teu Filho Jesus, no nome de Jesus, porque nós cremos no Teu poder, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é justo, que o Senhor é reto, não há injustiça no Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é digno de glória, de honra e de louvor, e é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas e que é o dono desse universo. E nós colocamos diante do Senhor nesse instante, ó Deus, cada pedido que foi feito. Ó Deus, aquelas pessoas que estão com Covid, o pastor Túlio, ó Deus, o doutor Essimar, o Pedro Henrique, filho da Vilmaci, também, ó Deus, te pedimos pela família da irmã Rose, ó Deus, os familiares da irmã Conceição, o neto dela com a esposa, a filha, o cunhado, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essa família, essas famílias e essas pessoas. Que o Senhor esteja trazendo a cura para essas vidas. Nós te pedimos também por aquelas famílias, ó Deus, que estão fazendo exames diagnósticos, que estão receosas quanto a essa enfermidade nesse momento, porque estão doentes e suspeitando do Covid, como a família do irmão Tim, ó Deus, a família da irmã Kellen, o seu sobrinho em especial, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pela família da irmã Marli, pela irmã Conceição, que o Senhor venha orientar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha guardar com as suas mãos de poder, para que nada de mal, ó Deus, aconteça a essas pessoas. Senhor Deus, nós queremos também te pedir por aquelas famílias enlutadas, família do vizinho da irmã Elcia, a família da irmã Elcia, ó Deus, também te pedimos pela família da irmã Rose, te pedimos, ó Deus, pela família do pastor Marcos, ali em Caldas Novas. Ó Deus, quantas perdas nós temos tido nesses dias, quantas pessoas têm nos deixado, como tem sido difícil, ó Deus, às vezes consolar os nossos corações, mas o Senhor é o Deus que sabe de tudo isso, que pode todas as coisas. Então o Senhor já tem para nós, ó Deus, o refrigério, e nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa as famílias da igreja,
aquelas que têm enfrentado, ó Deus, algum problema de relacionamento, que nesse instante a tua mão de poder esteja sobre os teus servos. Abençoa também, ó Deus, aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho, esteja abençoando aquelas que têm negócios próprios, como o irmão Tim, irmão Éber, irmã Cristiane, que estão lutando aí para começar um negócio, o irmão Zé Ailton, que é autônomo, ó Deus, que cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho, cada um na sua necessidade de sustento, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa os nossos irmãos que estão em casas, aqueles que estão enfermos por outro motivo, aqueles que estão idosos, aqueles que têm passado por um momento de angústia. Abençoa cada família, abençoa cada lar, ó Deus, abençoa, ó Deus, teu povo. A família da irmã Marionilda, a família da irmã Lívia, ó Deus, da irmã Cleide, do irmão Eduardo. Abençoa também, ó Deus, a família da irmã Maria José, a família da Vanessa, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a família do irmão Rodrigo, do irmão Levi, do pastor, da irmã Helenita, irmã Maria de Fátima, irmã Silvia, ó Deus. Abençoa cada família da tua igreja, ó Deus, a família da irmã Kelly, cada um, ó Deus, com as suas dificuldades no seu dia a dia, com seus problemas, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nesse instante também queremos te pedir por aquelas pessoas que têm nos assistido, que têm contado com as nossas orações. Abençoa a família da irmã, ó Deus, a família do irmão Feliciano, que está enfermo, com problemas com seus filhos, da irmã Miriam Ginu, da Cidinha, do Rosiron lá em Porá, também a família da Albiana. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar com essas famílias, que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus, que o Senhor possa estar com elas. Ó Deus, abençoa também a família da irmã Maria da Penha, que perdeu, ó Deus, a sua sogra. Esteja abençoando a família dela. Ó Deus, quantas coisas nós precisamos. Ó Deus, às vezes nós nem nos lembramos de tudo que temos que pedir ao Senhor, porque a nossa vida está inteiramente nas tuas mãos. Ó Deus, porque nós precisamos do sustento integral do Senhor, seja ele físico, seja ele material, seja ele espiritual. Nós dependemos do Senhor em todos os momentos e em todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, porque nós só temos ao Senhor. Nós só podemos recorrer ao Senhor e isso é suficiente. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, o Senhor tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza. Nós te pedimos também, ó Deus, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando na frente dessa pandemia, que o Senhor possa estar abençoando cada um e guardando, livrando de todo o mal. Ó Deus, nesse instante colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Nos perdoa, ó Deus, dos pecados, purifica a nossa iniquidade, ó Deus, e que possamos estar diante do Senhor com os nossos corações limpos, que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida e que possamos florescer como a palmeira. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, olha para nós, transforma as nossas vidas, muda os nossos corações, nos dá entendimento da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui às 20 horas. Não deixe de colocar a sua vida na presença do Senhor, participando desse momento, orando a Deus, entendendo mais da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.